Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma entrevista aqui da TV SBU, quarto dia de cobertura do Congresso Internacional de Urologia, fechando as entrevistas com chave de ouro. Trago o meu amigo Bruno Benigno. Bruno é urologista de Belém do Pará, mas que hoje trabalha em São Paulo, é diretor da clínica Uruonco e é urologista do Hospital Oswaldo Cruz. Meu nome é Rui Mascarenhas, sou médico urologista da Comissão de Comunicação da SBU, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, um tema também que é bem discutido, sobre o tratamento no cenário oligometastático da prostatectomia radical, citoredutora, e em relação à radioterapia nesse mesmo cenário. O que é que você tem para falar para a gente, primeiramente, em relação à prostatectomia citoredutora, Bruno? Bom, Rui, primeiro um prazer estar com você aqui, conterrâneo, a turma de Belém do Pará, e obrigado, SBU, pelo espaço. Prostatectomia radical, tratamento do tumor primário, eu acho que esse seria o tópico relevante. No cenário de doença oligometastática é sempre um tema quente de debate entre nós, urologistas e oncologistas. O que a gente está vendo nos últimos anos é o urologista cada vez menos operando a doença localizada e a gente sendo cada vez mais empurrado para a doença localmente avançada. E com isso, nós nos deparamos com a pergunta: vale a pena tratar o primário no cenário de um paciente que apresenta metástase e tem um volume pequeno de metástase fora da próstata? Então, de doença fora da próstata. Então, a resposta é sim. Eu acho que tem um espaço para a gente investigar o papel da prostatectomia nesse cenário. Quando a gente olha para a literatura científica, né, a evidência é mais sólida para o tratamento do primário com radioterapia. A gente pode cavar um pouquinho mais nisso. Mas o panorama que eu vejo é, sim, o tratamento do primário na doença oligometastática ganha força na oncologia, mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais no desenho desses estudos para investigar o benefício da prostatectomia. E são estudos difíceis de serem feitos, né, Bruno? Porque você comparar fazer cirurgia num paciente, não fazer cirurgia em outro. A gente tem hoje como ferramenta o PET-PSMA, que na verdade a gente não tem um guideline nesse cenário estadiando com o PET-PSMA. Uhum. Então esse oligometastático, que apenas no cenário do estadiamento do PET-PSMA e no qual ele não tem metástase identificável na cintilografia, no estadiamento convencional, talvez esse paciente é aquele que a gente não tem resposta em relação a essa prostatectomia citoredutora. Falando um pouquinho no que a gente tem hoje, baseado em evidência, hoje que a gente já tem os estudos fase 3, qual seria o tratamento padrão, então, para esse paciente em relação à próstata, na doença oligometastática? Bom, a melhor evidência que nós temos hoje vem do estudo do STAMPEDE, né? Então, a gente tem um braço do STAMPEDE, em pacientes com oligometa, e boa parte desses pacientes recebeu radioterapia. Então, o estudo traz a informação de que nos pacientes com oligometa, baixo volume, portanto, parece haver um benefício em termos de sobrevida câncer específica. Agora, nos pacientes com alto volume, esse benefício de tratar o primário acaba se perdendo. Quando a gente vai olhar para o tratamento cirúrgico, nós temos alguns estudos grandes retrospectivos. O maior deles é uma revisão da SEER, que é uma base de dados grande norte-americana, que incluiu aproximadamente 600 mil pacientes com câncer de próstata, e desses 600 mil pacientes, 300 mil foram divididos entre aqueles que receberam tratamento local, com radioterapia ou com cirurgia, versus os que receberam o Standard of Care. Críticas a isso. Dado retrospectivo, o Standard of Care daquela época não é o Standard of Care de hoje. O bloqueio de testosterona hoje completo, junto com novos agentes hormonais, é uma pergunta que a gente não tem se dado ainda nessas séries retrospectivas, mas olhando para esse grupo de pacientes, a cirurgia pareceu beneficiar uma parcela da população. Só que quando você olha para esses estudos no detalhe, você vê que os pacientes que foram operados eram mais jovens, os pacientes que foram operados tinham PSA mais baixo, e nessa série retrospectiva a gente não tem informação sobre volume de doença. Então, basicamente é isso. Prospectivo, o clássico estudo, acho que o mais citado aí é o do Heiner Reich, que é um estudo que agora já deve estar com 10 anos, que ele randomizou pacientes que tinham metástases, ele não separa entre oligometástases, a gente não tem esse dado, e eles receberam bloqueio hormonal por 9 meses. Depois de 9 meses, os pacientes que tinham um PSA menor que 4, eles eram
oferecidos a serem submetidos a uma prostatectomia. E o que o Rainer Reich mostrou é que os pacientes, quando operados, os bons respondedores, iam de fato muito bem e sugeria um ganho de sobrevida a câncer específica. Novamente, um estudo pequeno, um poder estatístico, né, e difícil você também ter um braço controle, né, nesses estudos. Então, basicamente, são os 3 que eu cito. E a gente tem o trombone trial, acho que você vai comentar um pouco mais pra frente. Assim, a gente hoje vê todas essas dificuldades em relação a... Nesse novo cenário agora que o PET-PSMA introduz em relação a estadiar novamente esse paciente. E, sem dúvida nenhuma, a prostatectomia citorredutora talvez seja algo que no futuro venha fazer parte do armamentário para tratar esse perfil de paciente oligometastático. Então, assim, com muito prazer que eu encerro as entrevistas aqui na TV SBU, na cobertura do 15º Congresso Internacional de Urologia, com meu amigo Bruno Benigno. E fique atento, a TV SBU, a SBU não para. Nós estaremos cobrindo os próximos eventos, nós estaremos fazendo postagens, fazendo nossas lives semanais. Fique atento, fique ligado, se inscreva, compartilhe e faça parte dessa família SBU. Muito obrigado, Bruno. Um grande prazer. Obrigado, Rui. Até a próxima. Até a próxima.